Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. A Libra está despencando direto para Londres. Microfone Jovem Pan na Europa. Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Está despencando por causa do Brexit. Nessa semana, a primeira-ministra Theresa May vai fazer um pronunciamento amanhã. E como o mercado não sabe muito bem o que ela vai dizer, a expectativa é de que não serão notícias boas. Então, essa reação na Bolsa de Valores aqui de Londres, também na cotação da Libra, tudo isso deixando a moeda britânica bastante fragilizada. O mercado está sofrendo por antecedência com essa separação da União Europeia. E também porque o presidente dos Estados Unidos, o presidente eleito, que vai tomar posse nessa semana, né, Donald Trump, concedeu uma entrevista exclusiva para o jornal The Times, que causou muita bagunça aqui na Europa, principalmente na Inglaterra. O The Times é de Londres, e nessa entrevista o Donald Trump disse o seguinte, que o Brexit foi uma grande decisão do povo britânico, uma saída inteligente da União Europeia que é dominada pela Alemanha. O presidente eleito, que vai tomar posse no final dessa semana, afirmou que o Reino Unido está indo muito bem depois do referendo e que, na opinião dele, outros países vão seguir o mesmo caminho. Não vai ser tão fácil assim manter o bloco unido como muitos pensam. É um contraste gritante com o Barack Obama também, porque o Donald Trump disse que vai negociar um tratado de livre comércio com o Reino Unido rapidamente. Durante a campanha do referendo europeu, o Obama esteve aqui na Inglaterra e pregou contra o Brexit, disse que os britânicos, se eles votassem pela saída da União Europeia, eles iriam para o fim da fila dos países que querem negociar acordos com os americanos, e as palavras do Trump, nesse momento, jogam mais lenha da fogueira política que a Europa se encontra, principalmente o Reino Unido, mas a boa notícia é de que, pelo menos, esse acordo de livre comércio entre os dois países pode ganhar alguma prioridade, de acordo com o presidente eleito, que também indicou que vai dificultar a vida dos europeus, que viajam para os Estados Unidos. Quem tem passaporte europeu não precisa de visto para entrar lá no território americano. Isso deve mudar, segundo o Trump. Ele está numa guerra aberta aí com a Alemanha, criticou a Angela Merkel, principalmente a política dela de portas abertas aos refugiados, e também está ameaçando impor uma alíquota de importação, um imposto aos carros da BMW, um imposto de 35%, se a montadora alemã realmente abrir uma nova fábrica lá no México e não nos Estados Unidos. É muita confusão envolvendo Donald Trump, e ele ainda nem assumiu a presidência dos Estados Unidos, Thiago? Ulisses, é uma semana de muita tensão, porque não se sabe exatamente qual será o ritmo do Brexit, que já provoca algumas turbulências, não só na moeda, investidores saindo, inclusive, do Reino Unido, já se prevenindo contra alguma ruptura. Agora, Trump, ele tem essa defesa do separatismo, e ele vai tentar botar lenha na fogueira nos vários países que discutem a possibilidade de uma separação, mudanças políticas. Possivelmente, ele também vai apoiar candidatos que sejam mais à direita, não? E além disso também, Denise, em outra divergência com a Europa, falou muito sobre o papel da OTAN. Os Estados Unidos aumentaram na semana passada o número de soldados na fronteira ali próximo, da fronteira com a Rússia, lá na Polônia, e tudo isso também pega muito mal aqui na Europa. O Donald Trump diminuiu o papel da Alemanha e da França, disse que, na verdade, a Alemanha é a única que está ganhando com a União Europeia e que, por isso, os outros países precisam pensar bem em deixar a União Europeia. Está jogando muita lenha na fogueira mesmo, antes de assumir o cargo, e recebeu, quem fez essa entrevista com o Donald Trump lá nos Estados Unidos, foi um político conservador, ou seja, ele deu uma entrevista para um político, encontrou com um líder político aqui do Reino Unido, antes mesmo de se reunir com a primeira-ministra Theresa May, o que também não pega muito bem, os britânicos estão falando muito sobre isso, ou seja, o Donald Trump joga pelas regras dele, não quer saber das regras que o mundo, teoricamente, segue no establishment.